Eu queria convidar eles para vir para o palco. Por favor, a pesquisadora Rosângela Patriota e o senhor Antônio Fagundes. Bem, gente, Rosângela Patriota vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem sobreviver, a gente dá uma palhinha para o Fagundes e está tudo certo. Não é bom? Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela gentileza ao aceitar nosso convite para vir aqui a Minas Gerais lançar o livro e falar um pouquinho desse quase quarentão, cinquentão de carreira, né? Que é uma pessoa muito querida da gente, né, Fagundes? Muito obrigado, viu? Obrigado você, querido. Então, eu queria dar a palavra para a sua palestra de 6 horas, que você pode contar um pouquinho. Estou brincando, hein? Você sabe que um convidado, eu falei isso, levou a sério. Ele falou uns 40 minutos, eu falei, gente, tem que dar uma paradinha. Você não falou 6 horas. Eu queria que você contasse um pouquinho desse trajeto, desse maravilhoso livro, para a gente começar a conversa. Afonso, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Estar em Belo Horizonte é sempre um grande prazer, é uma cidade linda, enfim, é uma pequena joia dentro do estado de Minas Gerais, acompanhado pelas cidades históricas. Agradecer mais uma vez o meu querido Antônio Fagundes, que não só é o tema desse livro, mas está sendo um parceiro, uma pessoa maravilhosa nesse processo todo de divulgação do trabalho, enfim. E eu diria, o trabalho é um trabalho honesto, mas a grande visibilidade dele se deve à generosidade do Fagundes nesse processo todo. Então, mais uma vez, de público, eu sempre agradeço, mas, em público, eu tenho que agradecer ao Fagundes, mais uma vez, por tudo. Bom, eu vou tentar falar em menos de 6 horas, não é? O que foi esse livro, o que foi esse projeto. Esse projeto, nós estamos falando hoje, ele nasce do acaso, e as coisas que nascem do acaso são sempre mais interessantes. Ele nasce de uma proposta, que é um projeto vinculado ao diretor teatral Fernando Peixoto, falecido em 2012, e um projeto que ainda é inédito. E inédito tem até uma brincadeira maldosa nisso, né? Porque, em primeiro lugar, foi década de 70, era o Brasil da resistência democrática, o espaço cênico, político e intelectual de Fernando Peixoto, e nós estávamos, para além da documentação que o Fernando possuía, fazendo todo um trabalho de história oral, com relação ao Fernando e às pessoas que trabalharam com o Fernando. Nesse processo, o Fernando parece que fez um curta-metragem com o Fagundes, encontrou o Fagundes e o Fagundes se disponibilizou em dar um depoimento, porque ele foi dirigido pelo Fernando em 1974, no espetáculo da Consuelo de Castro, Caminho de Volta, né, uma produção do Otton Bastos e da Marta Overbeck. Nesse processo, enfim, houve um certo desencontro entre o Fagundes e o Fernando. O Fernando não tinha mais o telefone do Fagundes. E, quando eu estava no Rio, pegando alguns depoimentos, dentre eles o da Marta Overbeck e do Otton Bastos, eu fiz um comentário bem en passant com a Marta, e a Marta me disse, jantei com o Fagundes ontem, a gente foi ver Últimas Luas, e eu vou falar com ele. E a Marta falou com ele, e, imediatamente, no dia seguinte, ela ligou para mim, e me passou os telefones do Fagundes. Nós tivemos um primeiro contato telefônico, eu passei o livro do Vianinha para ele, né, e ficamos de nos encontrar. E esse encontro aconteceu em fevereiro de 2002. 202. 16 anos e meio. Bom, aí o que aconteceu? Nós fomos, né, o Alcides foi comigo, e lá no escritório que o Fagundes tem, em São Paulo, e nós conversamos, acho que a tarde inteira, né? O Fagundes deu depoimento, e nesse depoimento a gente falou sobre arte, sobre cultura, sobre política, sobre Brasil,
E o Fagundes é um bom papo, né? Fagundes é um bom papo, é uma conversa excelente. E, nesse processo, ele me perguntou se eu não tinha interesse pelo teatro dos anos 80. Eu acho que aí foi a senha, né? Eu pensei, será que eu ouvi direito, né? Aí a gente começou a conversar sobre a companhia estava de repertório, sobre trabalho. Aí nós lembramos, né, dentre os inúmeros espetáculos, o consagradíssimo Morte Acidental de um Anarquista, que ficou mais de 7 anos em cartaz, e a famosa brincadeira, né? Do todo governo é filho da puta, né? Primeiro as mulheres, depois os homens, a parte de meio, agora todos, enfim, foi um espetáculo absolutamente maravilhoso. E uma série de outros trabalhos. Bom, num primeiro momento, o Alcides havia mencionado que o Alberto Guzik, que era também um crítico teatral, já falecido, havia feito um livro com Paulo Otran, chamado No Centro do Palco. E até o Alcides falou, podia ser alguma coisa semelhante ao que o Guzik fez com o Paulo Otran. Fagundes virou para mim e fez assim, não, eu queria alguma coisa parecida com o que você fez com Vianinha. Aí eu disse assim, agora vai demorar. Né? Vai demorar. Bom, nesse processo, eu continuei levando uma série de trabalhos e comecei a mexer na documentação. Eu fiz, em 2002, foi um ano que a gente se encontrou várias vezes, pegamos vários, né, gravei vários depoimentos, a gente conversou bastante, foi a época que ele estreou 7 Minutos, né, acompanhamos, né, assisti os 7 Minutos umas 3 ou 4 vezes, e nesse processo comecei a reunir a documentação. Ele me passou os vídeos que ele tinha sobre espetáculos, mas ele, como ele já declarou inúmeras vezes, jogou fora todo o material de imprensa, esse tipo de coisa. Aí eu comecei um levantamento sobre esse material, né, no Museu Lázaro Segall, no Centro Cultural São Paulo, na Funarte, e para os espetáculos mais recentes, os sites de crítica, esse tipo de coisa. Então, em 2005, este projeto foi encaminhado ao CNPq, e ele recebeu um apoio do CNPq com Bolsa Produtividade em Pesquisa. Daí ele também foi contemplado pelo edital Ciências Humanas e foi contemplado pelo edital universal da FAPEMIG. Então, a gente recebeu, né, esse apoio à pesquisa para poder desenvolver esse trabalho. Mas, em meio a isso, uma série de outras atividades, porque professor universitário não consegue trabalhar full-time num texto, né? Então, você vai fazendo o texto e vai amarrando uma série de coisas. Porém, tinha um problema. A companhia de estável de repertório era uma coisa muito pequena. Quer dizer, ela é imensa, ela é importantíssima, mas, comparado aos 52 anos da carreira do Fagundes, ela é a joia, ela é o coração, né? Então, desse ponto de vista, eu ampliei. Aí, como diz, né, eu voltei ao processo, e voltar ao processo, eu encontrei não o Antônio Fagundes, eu encontrei o Antônio da Silva Fagundes Filho, um garoto de 15 anos, no Colégio Rio Branco, né, que se encanta com a montagem de um espetáculo, que depois ele vai descobrir que é o Doente Imaginário de Molière, a experiência que ele tem de olhar para o palco, de olhar para a plateia, depois a experiência dele, né, com os seus colegas de classe, montando a Ceia dos Cardeais, do Júlio Dantas. E, a partir daí, como é que ele vai para o teatro amador, o encontro com Afonso Gentil, e todo esse percurso. Bom, eu diria, não é uma biografia no sentido tradicional, porque me interessava pensar o Fagundes no meandro da discussão político-cultural do teatro brasileiro. Então, aí, como é que se forma o cidadão, como é que se forma o artista, como é que vai nascer essa figura que vai sendo construída. Porque o que me interessava observar é a singularidade da trajetória do Antônio Fagundes. E, mais que isso, né, eu tinha isso como ideia e terminei o livro com uma convicção. O Fagundes, para mim, é um artista raro no Brasil. Ele é uma pessoa que foi muito jovem para o grupo de sociabilidade e de trabalho com o qual ele conviveu, que era o Guarnieri, o Boal.
Ele tinha 16 para 17 anos, a Miriam Muniz, eles estavam na faixa dos 30, né? Dos 30, 31, Miriam Muniz, Silvio Zilber. Ao mesmo tempo, ele vai ter um flerte com a sua geração, que é a do Antônio Bivar, da Isabel Câmara, da Consuelo de Castro. Porém, ele é um indivíduo com um pé neste grupo e um pé no outro. E que vai construir o seu referencial a partir dessa frequentação toda e desse repertório. Então, se tem uma coisa, por exemplo, nesse livro, pessoalmente eu gosto muito da estrutura, como ela ficou, mas eu gosto muito do segundo capítulo. Porque o segundo capítulo ele foi feito garimpando a documentação, porque ainda nós não estamos diante do Antônio Fagundes, nós estamos diante de um ator de teatro, de televisão, e que começa a fazer cinema na cidade de São Paulo. Mas ele não tem ainda a projeção que hoje nós identificamos. Enfim, hoje Antônio Fagundes ele é uma persona, né? Mais que uma pessoa, ele é uma persona. Ele tem um conjunto de representações e significados que nós alocamos à imagem dele. Porém, naquele momento, ele não tinha. Então, como foi pensar como é que este indivíduo vai se delineando em meio àquele momento? E isso deu uma descoberta muito bacana, que, por exemplo, se você vai para a literatura teatral, você aprende que o teatro político é uma coisa e o teatro comercial é outra. E aí você descobre que não é nada disso, que, na verdade, o grupo era um grupo de sociabilidade que circulava nos diferentes espetáculos. Perdão, só te interromper, só pedindo para você explicar o que é grupo de sociabilidade. Grupo de sociabilidade seriam as pessoas, os artistas, os diretores, os dramaturgos que vão fazer teatro em São Paulo naquele momento. Né? Então, eles participam, eles estão fazendo as mesmas peças, eles estão frequentando os lugares próximos, eles estão juntos na televisão, eles estão juntos no cinema. Então, desse ponto de vista, vai criando, eu creio que há alguma marca que depois vai nortear toda a trajetória do Fagundes. Eu acho que o Fagundes é um homem que não dissocia o trabalho dele de ideias, ele é um homem de ideias. Então, se você pega, olhando em retrospectiva, e aí eu acho que o livro também tem um achado que eu pessoalmente gosto, porque a gente pensa a história do teatro sempre por meio do diretor, por meio do dramaturgo ou por meio de companhia. Eu pensei por meio do ator. E aí você se depara ao final que o ator tem uma obra. Né? Então, é importante, e aí você consegue aprender que o Fagundes tem uma obra. E não só uma obra, como ele teve uma sintonia com o seu tempo presente. Outra coisa que era uma coisa que eu já tinha como horizonte, e que eu consegui, acredito, que demonstrar de uma forma plena. Inúmeros artistas que trabalharam com ele nos anos 60, nos anos 70, com o fim da ditadura militar, encerraram a sua trajetória teatral. Então, eu dou um exemplo, Fernando Peixoto. Fernando nunca mais dirigiu. E eu sempre dizia ao Fernando, mas você não vai voltar a dirigir? Ah, mas não existem projetos que me interessam. Guarnieri não escreveu. Não escreveu mais. O Otton Bastos e a Marta Overbeck pararam de produzir, né, e se tornaram figuras bissextas do teatro. Mas é legal você falar o que o Fernando virou, né? E o que o Guarnieri virou depois também, né? Olha, o Fernando, aí é que está. Ele depois dirigiu a ópera O Café, do Mar de Andrade, para a Prefeitura de Santos. O Fernando... Ele foi diretor do Municipal, não? Foi diretor do Teatro Municipal, foi diretor da Funarte. Depois disso, ele continuou como funcionário da Funarte. Ele foi diretor da coleção Teatro da editora Ocitec, que publicou o meu doutorado, né? Vianinho, um dramaturgo no coração do seu tempo. E, ao mesmo tempo, ele parou de fazer, talvez, e aí ele assessorou muita gente. Uma coisa que pouca gente sabe, a Companhia do Latão, né? Uma das primeiras vezes que o Sérgio Carvalho leu o texto do Brecht, ele leu a partir das mãos do Fernando Peixoto. Entendeu? Então, o Fernando é um indivíduo que está na nota de rodapé da maioria dos livros, e também não existe nenhum trabalho sobre ele. Quer dizer, os trabalhos que existem foram trabalhos que nasceram da minha orientação do meu trabalho. Um deles é o trabalho do Rodrigo de Freitas Costa, que é sobre Tambores da Noite,
né? A montagem do Fernando sobre Tambores na Noite. Tem outro trabalho importantíssimo, a montagem dele do Morte Sem Sepultura. Então, se você parar para pensar, o Fagundes ele conseguiu ler a conjuntura política. Por inúmeros motivos, ele leu a conjuntura política. E ele compreendeu essa mudança, e ele faz essa mudança. Só que aí é o que é o dado interessante. A questão política não desapareceu da sua obra. Ela adquiriu outros contornos, ela adquiriu outras dimensões. Então, além de ter sido o primeiro ator brasileiro a montar Cyrano de Bergerac, que não é para qualquer um, né? Acho que é uma coisa absolutamente maravilhosa, ele também fez a adaptação, ele colocou no palco a adaptação do Fragmentos do Discurso Amoroso do Roland Barthes. Não dá para pensar em Brecht sem pensar nele hoje. Exatamente. Não dá, ao mesmo tempo, ele foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, a montar David Mamet no Brasil. E discutindo o tema do assédio moral e do assédio sexual em 1996, quando isso não era agenda política como é nos dias de hoje. Então, se você pega em retrospectiva, você descobre que há uma consonância. Por exemplo, o tema da velhice, para mim, um dos espetáculos que mais me toca a alma e o coração, que é o Últimas Luas. Não é? Que é uma atuação comovente do Fagundes, num texto maravilhoso do Fourier-Bourdon. Então, desse ponto de vista, você vê que os temas contemporâneos estão no palco do Antônio Fagundes. Então, o livro é um pouco isso. É pensar como é que, por meio da obra do Fagundes, sendo conduzido por Antônio Fagundes, a gente consegue construir uma representação de Brasil. Não falei 6 horas. Maravilhoso. Bom, muito obrigado, então. Mas fala um pouquinho só mais da fonte primária. Você buscou em museus, jornais? Jornais. No primeiro levantamento, foram os jornais disponíveis em acervos. Então, Funarte, Centro Cultural São Paulo, o Museu Lazar Segal, que é um museu maravilhoso. Alexandra, o Fagundes não deixou dar nada para ela, né? Depois que ela ralou muito, é que ele liberou alguma coisinha, né? As fotos, aliás, isso é uma coisa que eu tenho aqui que dizer, muito obrigada, Alexandra. As fotos desse livro não existiriam sem o trabalho da Alexandra e do Fagundes. Tá? Aqui cabe uma explicaçãozinha. Eu tinha um armário em casa enorme, era uma parede inteira, com textos, críticas, programas, artigos de jornal, tudo encadernado, era uma beleza aquilo ali. Eu mantive essa parede por 20 anos. Mas organizado, Fagundes? Era organizado por ano, era lindo. Era Quem que fez a organização? Foi um arquivo maravilhoso aquilo ali, né? E foi na época da Companhia Estado de Repertório. Eu estava meio bravo na época da companhia, porque eles metiam muito pau em mim, né? Então, era uma coisa assim, a companhia bombando, a gente com 3 milhões de espectadores, era uma coisa absurda que a gente tinha em teatro, né? Ninguém alcançou tanto público assim quanto eu, e a crítica sentando pau, sentando pau. Aí eu olhei para aquilo ali e eu falei assim, nunca mostrei isso para ninguém. Nunca ninguém me pediu para ver. Se daqui a 20 anos eu tiver que mostrar para alguém, é porque eu deixei de existir. E se daqui a 20 anos eu mostrar para alguém, ou melhor, eu existir, eu não vou precisar mostrar para ninguém. Então eu joguei tudo fora. Aí apareceu a Rosângela. Exatamente. Dia seguinte. Se eu soubesse, eu jogava no colo dela. Exatamente. Então, aí é o seguinte, porque nós tivemos... Então, a foto hoje, você sabe que é um problema muito sério, né? A questão de direito de imagem, esse tipo de coisa. Fagundes até brinca, né? Os trabalhos que eles têm filmados vão mundo afora, né? E tudo liberado. Aí, para você pegar uma foto, pôr num livro, é um trabalho descomunal. Então, a Alexandra conseguiu resgatar 2 álbuns de fotos, que ela gentilmente me passou. Então, as fotos preto e branco, a maioria são do acervo pessoal deles. Aí, depois, ela conseguiu as fotos com a Clarice Abujanra, as fotos que constam aí.
A Mara Carvalho também cedeu fotos do acervo dela. E a gente tinha um problema seríssimo com as fotos dos espetáculos mais recentes. Aí o Fagundes resolveu o problema, Fagundes Produções Culturais arrematou as fotos, falou para mim, ó, vai lá, pega as fotos e seleciona as fotos que você quer. A única coisa que tem que colocar são os créditos, porque agora elas são minha responsabilidade. Vão para os direitos. Vão para os direitos. E também da Rede Globo, de televisão, que cedeu as fotos. Num primeiro momento, elas seriam cobradas, mas aí, graças ao Fagundes, nós conseguimos a cessão das fotos, com apenas mencionando todos os direitos e créditos. Então, tem esse dado das fotos. Aí, a documentação primária. Então, textos teatrais, crítica, porque, para quem trabalha com teatro, aí só uma brincadeira, né? Muitos colegas meus da área de artes cênicas dizem assim, mas não se pode pesquisar teatro, porque teatro é a arte do efêmero. Ela aconteceu ali, se ela não aconteceu, tchau, você não viu. Aí eu brinco e digo assim, mas para nós, historiadores, isso não é problema. Eu não vi Robespierre ser decapitado, e se eu quiser estudar a Revolução Francesa, eu não tenho uma máquina do tempo, eu tenho que trabalhar com fragmento. Então, daí, para mim, isso nunca foi problema. Então, eu comecei a trabalhar com esses fragmentos. Com a questão da digitalização dos acervos de jornais, eu consegui fazer uma varredura, principalmente no jornal Estado de São Paulo. Tinha muita coisa que não tinham nos acervos e que eu consegui por meio desse material. Ao mesmo tempo, o acervo do Globo, do Jornal do Brasil, da Folha. Então, essa foi a minha documentação base, né? Os textos, os vídeos, as entrevistas que eu tinha com ele, as entrevistas que ele havia dado, por exemplo, o longo depoimento que ele deu para o Simon Cury. Ao mesmo tempo, todo o material também televisivo, então, um depoimento imenso que ele deu para a Rede Globo de televisão, depois um depoimento maravilhoso que ele deu, ele foi o primeiro depoimento do espetáculo, do Primeira Pessoa, do Sábato Magaldi. Então, esse material todo, inclusive, tem partes que eu não tinha o texto, né? Eu não tinha nenhum documento impresso. E aí eu me utilizei desse material audiovisual. Inclusive, tem partes que são transcritas, porque eu não tinha esse material. Então, a partir daí, eu comecei a construir essa costura, né? Que foi uma costura, como eu disse, que tem ele como foco e, ao mesmo tempo, tem um dado. Eu não queria fazer um livro hermético. Eu não queria fazer um livro que fosse de difícil leitura. Então, demorou também para eu encontrar a estrutura que me agradasse, que eu achava que ia dar um feedback. Então, em primeiro lugar, eu comecei a narrar em primeira pessoa do singular. Eu parti do princípio que eu tenho um público e eu converso com esse leitor. E, ao mesmo tempo, eu cruzei diferentes vozes, as vozes dos críticos, a voz do Fagundes, a voz do público. Esse livro também, eu acho que tem algo que é absolutamente original. O Fagundes sempre dizia, eu vou entrar para a história do teatro no dia que o público entrar também. E, por uma feliz coincidência do destino, o público está presente no livro. Então, existem depoimentos do público do Fagundes e que é possível a gente ter desdobramentos interessantes. Então, ele é um caleidoscópio do ponto de vista das narrativas, né? Ao mesmo tempo, na conversa com o leitor, explicando para o leitor como é que aquele texto está sendo feito, né? Então, eu tive todos esses cuidados. Ela não deixa de ser uma obra de caráter acadêmico, porque esse é o lugar do qual eu falo, mas ele procurou conversar com o público do Fagundes, que necessariamente não é historiador, não é professor universitário, é qualquer pessoa que goste de teatro, que goste de cultura e que goste do Fagundes. Fagundes, bem, antes de eu fazer a pergunta, como é que foi ser seguido durante tantos anos por ela? Não, eu não enchi o saco dela, não. Eu fiquei bem à vontade, porque eu confiava plenamente no trabalho da Rosângela, já conhecia o trabalho dela, mas, ao mesmo tempo, ela teve total liberdade
para fazer o que quisesse com a pesquisa dela. E acompanhei, mas acompanhei mantendo uma distância respeitosa, né, no trabalho esses anos todos e com muito carinho, porque uma das polêmicas que eu acho que ela levanta no livro é exatamente essa de o ator estar ausente da história do teatro brasileiro, né? Você tem pequenas monografias de atores, às vezes atores antigos, né? João Caetano, Leopoldo Frois, enfim, Procópio, são atores do século retrasado, né? Mas pequenas biografias agora, mas ele não faz parte da história do teatro brasileiro, né? E a Rosângela, com esse livro, coloca um ator, o título, inclusive, é absolutamente pertinente por causa disso, no palco da história, né? Ela colocou o ator. Então, eu acho que é o primeiro livro com esse movimento, né? Com o movimento de colocar o ator no centro da discussão. Isso não existe, que eu me lembro, não tem nada publicado assim. Você é um ator, Fagundes, que trabalha com muita gente. Sempre, né? Você sempre teve uma postura cooperativa, né? Essa palavra, inclusive, provoca alegrias e tristezas na sua vida, né? E como é que você vê o livro da Rosângela frente a esse dado, que você nunca trabalhou sozinho? Eu acho que a Rosângela, inclusive, teve esse problema, né? Quando ela foi falar da Companhia Estado de Repertório, que a história não começava ali, né? A história começava antes, a história começava desde quando eu comecei a produzir, né? Eu comecei a produzir em 1975 e, ao começar a produzir, eu comecei a formar, digamos, uma mentalidade que desembocou no que eu faço hoje, né? Uma coisa que eu queria fazer na Companhia Estado de Repertório e não consegui, levou anos para eu chegar ao que eu faço hoje, que é isso que você falou, de trabalhar em conjunto com as pessoas, né? Eu não queria ser um empresário, no sentido de que eu sou o dono da companhia, né? Eu queria poder dividir isso com os meus colegas de trabalho. Agora, por exemplo, eu estou fazendo baixa terapia num esquema bastante próximo do que eu acho que eu vou fazer daqui para frente, que é o que eu chamo de parceria, né? Todo mundo participa, né, da produção, embora a gerência seja minha, né? A Rosângela percebeu também que não começava ali quando eu comecei a produzir, porque para começar a produzir e chegar ali, eu tinha uma trajetória anterior que me levou até aquele momento. Eu acho que o livro foi crescendo por causa disso, né? Ele devia ter começado com umas 150 páginas, terminou com 488 por causa disso, né? Porque vai pegando tudo isso. Gente, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Só peço para ir no microfone, para ser filmado. Deixa ali o pessoal chegar. Já tem uma pessoa que levantou ali. Já está decoradinho no papel assim a pergunta? Papelzinho ali. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Dídimo José Pinheiro, eu sou da cidade de Araçuaí. Eu gostaria de dizer sobre o prazer que eu tenho de rever o Fagundes, porque há muito tempo atrás, quando a Globo ainda era no Jardim Botânico, eu me lembro a sua atenção, a gentileza, quando você estava perto da lanchonete Século XX, tomando um café em frente da Rede Globo. Você me recebeu demais. Agora, a minha pergunta é o seguinte: eu gostaria de saber, na sua opinião, o que se perdeu de mais relevante e importante para a memória nacional e talvez internacional, o incêndio terrível do Museu Nacional no Rio de Janeiro? Bom, o incêndio foi o fim de uma perda, né? Porque o museu já estava perdido, né? Ele veio sendo perdido ao longo das décadas, né? A gente não pode, inclusive, culpar um governo só, são muitos os culpados, né? O incêndio, eu acho que foi o gesto de misericórdia que a gente recebeu ao apagar parte da nossa memória. Mas esse, infelizmente, eu acho que vai ser o primeiro de uma longa série, porque existem
inúmeros museus e patrimônios históricos nas condições do museu que pegou fogo ontem, e nós sabemos que, se não for feito alguma coisa, nós vamos perder mesmo a nossa memória, né? Eu cito sempre uma frase que eu adoro, do Ivan Lessa, que ele dizia que, nos últimos 15 anos, o Brasil esquece o que foi feito nos últimos 15 anos, né? Então, nós estamos perdendo mesmo a nossa memória. Próxima pergunta. Fagundes, boa noite. Boa noite a Rosângela também. Uma vez você falou que é produtor, eu também sou produtor e até também sou escritor. E para escrever esse livro, que eu batalhei na Lei Rouanet e tal, mas não consegui nada. Então, o negócio é o seguinte, por exemplo, esse livro aqui, que eu escrevi, tentei, tem até um exemplar, se você quiser, eu vou te dar, te presentear. Tentei, foi suado com a Lei Rouanet e assim mesmo não consegui lá grandes coisas. Agora, então, o negócio é o seguinte, uma vez que vai entrar um novo governo, a partir do dia 1º, ainda não sei, não sabemos quem, você não acha que é interessante de vocês, que têm um trabalho mais reconhecido no Brasil, você e vários outros, mesmo aqui em Belo Horizonte, temos o Galpão, temos vários outros, né? Chegar até o Congresso e procurar mudar essa lei para que sejam mais beneficiados, seja menos burocrata. Alguma coisa desse tipo. Obrigado. Bom, eu não sou a pessoa mais indicada para falar da Lei Rouanet, porque há 52 anos eu trabalho sem patrocínio. O meu patrocinador é o público. Eu sempre fui sustentado pelas bilheterias dos meus espetáculos. Quando eu produzi cinema, e foi a primeira vez que eu produzi cinema, foi esse ano, também produzi sem patrocínio. Então, para mim, a Lei Rouanet é uma coisa que me incomoda muito, porque eu sei que ela não é a resposta para os problemas culturais do Brasil. Eu sei que ela está sendo mal usada, como você falou, mas talvez não pelas razões que você falou, mas, de qualquer forma, eu acho que é uma lei que não resolve o problema que a gente tem de ampliação de público e de formação de público. Por isso, eu não uso a Lei Rouanet. Então, se eu chegasse ao poder, ou se eu tivesse a possibilidade de chegar ao poder, eu seria um dos que acabaria com a Lei Rouanet, sim, mas eu acho que o Estado tem obrigação, como tem obrigação de cuidar do patrimônio histórico, como tem obrigação de cuidar da dança, do cinema, do teatro, da pinacoteca, das bibliotecas, das orquestras e de tudo, e da saúde, da educação, porque a gente paga um imposto bastante alto para isso, né? Boa noite. Boa noite. Como é que você chama? Boa Primeiramente, sou muito fã do seu trabalho. Meu nome é Paula, eu sou jornalista e escritora de livros infantis. Na verdade, eu tenho duas perguntinhas, né? A primeira é que o senhor, uma vez, deu uma declaração à Folha de São Paulo, dizendo que o teatro está morrendo. Eu gostaria que o senhor comentasse. E a segunda pergunta, provavelmente vai ter no livro e tal, mas a curiosidade aqui está falando mais alto. No início da sua carreira, quem foi sua grande inspiração? Bom, vou responder ao contrário, né? Eu tive realmente uma sorte muito grande quando eu comecei profissionalmente, como disse a Rosângela. Os meus colegas de trabalho eram Gianfrancesco Guarnieri, Miriam Muniz, Augusto Boal, Renato Consorte, Célia Helena, Diniz Fati. Então, esses eram os meus colegas de trabalho na Arena. Eu não posso dizer a você que eu tive uma inspiração, porque eu fazia parte desse grupo, embora eu fosse o mascote deles, porque eu era muito molequinho ainda, mas eu tive essas pessoas do meu lado, e eu trabalhei com essas pessoas, e eles foram, claro, todos a minha inspiração, né? Então, muita gente, não tem um só. E essa declaração minha de que o teatro está morrendo, realmente o teatro é o cadáver mais antigo da história, né?
Ele está morrendo há 2.500 anos, mais ou menos. É duro de matar, né? As pessoas tentam, mas não vão conseguir tão facilmente. Mas quando eu digo que o teatro está morrendo, talvez esse tipo de teatro que a gente quer fazer, insiste em fazer hoje, né? Hoje em dia você percebe, não é montada quase nenhuma peça sem patrocínio. E é um patrocínio destinado à produção, não à manutenção do espetáculo. Então você deve reparar também, não sei aqui em Belo Horizonte, deve ser pior ainda, mas em São Paulo as peças ficam no máximo 1 mês, 2 em cartaz. Então, na verdade, acaba sendo uma ação entre amigos, né? E aquele movimento de discussão de ideias, aquele movimento de discussão pública de ideias que o teatro propiciava, aquele movimento de arte para o maior número possível de pessoas, está morrendo. Nesse sentido que eu disse que o teatro está morrendo, mas eu acredito que a gente vai conseguir sobreviver a isso. O seu livro eu vou ler, eu já vi que eu vou sair com uma biblioteca daqui, né? Vai ser ótimo. Boa noite. Boa noite, Fagundes. Não vou te fazer pergunta alguma, apenas dizer que eu sou sua fã, que te admiro muito como artista, como homem, e te dizer que eu te admiro muito, sou seu fã incondicional, viajei 3 horas só para vir te ver. Obrigado. Estou realizando meu sonho, que é conhecer você. Muito obrigado, querido, muito obrigado. Viu? Boa viagem de volta. Boa noite a todos, boa noite, Fagundes. Somos suas fãs e adoramos Carga Pesada. Ela está doida para saber, mas está morrendo de vergonha, porque ela fica encantada com a amizade de Pedro e Bino. Queria saber se essa amizade também se estende à vida real. E a gente gostaria de saber se tem possibilidade de novos episódios, porque somos apaixonados. Lá em casa a família toda assiste, gostamos demais. De outros trabalhos também, somos sua fã. Você sabe que o Carga Pesada teve 2 temporadas, né? Uma delas ela não deve ter visto, eu acho que nem a segunda ela viu. Ela viu a segunda? Mas a gente revê pela internet. Vocês contam, tá certo. Teve 2 temporadas, uma em 1978 até 1980 e a outra em 2005, né? 2005 para frente. Nesse período de 25 anos entre uma temporada e a outra, eu e o Estênio nos tornamos irmãos, nem amigos, nós somos irmãos, né? Agora, a possibilidade de uma nova temporada eu acho que vai ser meio difícil, porque já nessa segunda temporada, a gente estava gravando lá o primeiro episódio, né? Eu e o Estênio, aí a cena a gente tinha que correr e subir no caminhão, né? Aí a gente subiu no caminhão, aí descemos, aí sentamos 2 assim na calçada, o Estênio cansado, eu também. Aí o Estênio falou assim para mim, esse caminhão está mais alto, não está falando? Eu falei, tá 25 anos mais alto. Então eu acho que não vai dar para a gente fazer mais, não. Deixa eu fazer uma perguntinha e depois passo para você. Rosângela, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as épocas, né, que o Fagundes trabalhou e as obras. Você criou sincronia ou identificou os tempos pelos quais o Fagundes trabalhou? Não cronologicamente, você está perguntando? Sim, eu acho que sim. O segundo capítulo, como eu já disse, mesmo parte do terceiro, é o Fagundes dialogando e trabalhando no âmbito da resistência democrática, né? Então, eu acho que a obra do Fagundes aí está bem permeada por um teatro de oposição à ditadura militar, né? Então, existem inúmeros trabalhos que ele fez, além dos trabalhos do Arena, né? Ele participou de vários, desde depois que ele foi para o Arena contra Tiradentes, substituindo o Jairo Arco Flecha, ele fez La Mosqueta, né? Depois ele fez A Resistível Ascensão de Arthur Huy, Círculo de Giz Círculo também. de Giz Caucasiano. Aí depois ele sai com o Guarnieri, vai para
para o Teatro São Pedro, numa produção do Fernando Torres, Marta Saré. Marta Saré. Depois ele volta para o Arena, para o último espetáculo, que é a Resistível Ascensão, de Arturo Ui. A partir daí, ele faz Castro Alves Pede Passagem, ele faz o irmão do Castro Alves, que o Castro Alves era feito pelo Zanoni Ferriti, já falecido. Depois, ele tem Um Grito de Liberdade. Agora, assim, de cabeça, eu não vou lembrar todas. Mas ele tem... Só um minutinho. Fagundes, você precisando lembrar alguma coisa, você telefona para a Rosângela? Não, é muita coisa. Outro dia eu fui naquele Sérgio Groisman, né, no programa dele, ele fez uma brincadeira. Ele pegou o meu currículo e começou a ler. Ele levou uns 10 minutos ali, porque realmente é muita coisa. Então, quer dizer, eu acho que aí ele faz Sinal de Vida, não é? Arte Final, tem o projeto Cacilda Becker, que ele faz junto com Antônia Bujanra. É a primeira produção dele, que é o Muro de Arrimo, um monólogo, texto do Carlos Queiroz Teles. Então, você tem um teatro com uma preocupação política, social, mas no sentido de enfatizar a questão da desigualdade e da ausência de liberdade. Eu acho que aí você pode encontrar duas vertentes no trabalho. Essa, com uma preocupação social mais latente, né, de um lado, e, de outro lado, a grande questão dos anos 70. Como é ser intelectual numa sociedade de classes, sem uma perspectiva revolucionária. E o Fagundes coloca uma questão que, aliás, é o que motiva uma das epígrafes do capítulo 3, que é Brecht, e o título do capítulo é uma brincadeira com o texto, uma paráfrase do título do texto do Walter Benjamin, o autor como produtor. E eu fiz o ator como produtor. Por quê? Porque o Fagundes, eu acredito que ele tem a dimensão de que nós vivemos uma sociedade de classes e todos nós vendemos, em algum nível, o nosso trabalho. Então, desse ponto de vista, aonde está o seu limite? E essa é uma questão suscitada pelo próprio Vianinha, às vésperas da morte, quando ele vai para a Rede Globo e é duramente criticado. Quando ele diz um intelectual numa sociedade de classes, ele não tem o controle do processo. Então, ele tem que atuar nas brechas. Eu acho que o Fagundes passa a ter consciência disso, talvez não de uma forma tão clara no momento, mas que eu acho que vai clareando, e ele, na medida do possível, assume o controle do seu processo. E aí você tem ele ainda, no momento, dialogando, né, sob a ditadura militar, ele monta a morte acidental de um anarquista durante a ditadura. Né? Depois disso, ele retoma com Xandu Quaresma, né? Faz Cyrano de Bergerac, e ele abre para uma concepção de cultura mais ampla. Então, antes o debate cultural, que tinha uma ênfase muito acentuada, e não que não fosse legítima, mas ele tinha um público muito direcionado, que era o público formador de opinião. Que é o teatro da resistência, ele é feito, lógico, em geral, para o público, para o povo. Mas quem é que é o público? São professores, são jornalistas, são profissionais liberais, são estudantes. Então, em última instância, são os formadores de opinião. Só te interromper, mas eu não quero que você vou dar sequência. Nesse ponto, Fagundes, você conseguiu auxiliar o seu raciocínio no desenvolvimento da Rosângela, ou você fazia a eleição dos espetáculos, essa curadoria que você fez a vida inteira, um pouco de propósito, entre aspas? Sempre teve. Eu acho que tem uma coisa também da tua necessidade, né, como cidadão, né? A busca já me encaminhava para isso, né? Quer dizer, não é à toa que você escolhe um texto e não outro, né? Tem sempre uma razão muito profunda para isso, mesmo que a gente não conheça, né? Porque é a tua formação, né? Então, o que vai te chamar a atenção é a tua necessidade como cidadão, a tua necessidade de participar daquele momento histórico, a tua necessidade de criticar, documentar, registrar aquele tempo que faz com que determinado texto apareça ou não, mesmo que seja
por omissão, eu acredito nisso. Mesmo que seja para dizer assim, não, eu não quero participar disso, você está participando ao não participar, né? Então, as minhas escolhas sempre foram muito claras para mim, porque eram coisas que eu queria falar, né? E que estavam inseridas dentro de um contexto mais amplo. Né? Desculpa, você podia continuar. Não, eu acho que o meu trabalho aí, como eu falei, eu acho que o Fagundes, ele é um artista intelectual, né? Aquilo que ele disse, eu acho que eu tenho que reiterar, e faço questão de dizer. Há 2 anos atrás, nós tivemos uma polêmica muito grande com a questão das biografias, com a criação do Procure Saber, capitaneado pela Paula Lavigne, que envolveu artistas do peso, do porte, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, do Chico Buarque, do Djavan, e das maiores aberrações que foram ditas, né? De que o escritor fica milionário às custas dos artistas. Né? Das biografias. Exatamente. E, ao mesmo tempo, nós acompanhamos a saga do Paulo César Araújo, com Roberto Carlos em detalhes. Não é? Tanto é que se tem uma votação que eu acompanhei com muita atenção no Supremo, foi essa votação das biografias. Mas, em um momento algum, eu me senti ameaçada ou incomodada com isso com relação ao Fagundes. Porque o Fagundes, ele tem uma vivência de respeitar o outro. Então, ele nunca, como ele disse, ele nunca me perguntou sobre o que eu iria escrever, como eu iria escrever, que tratamento eu daria. Em nenhum momento ele chegou para mim dizendo assim, olha, Rosângela, eu acho que seria interessante você dar uma ênfase maior nisso ou naquilo. Nunca. Né? E é uma coisa que eu disse, quando eu consegui montar a estrutura, depois de muito sacrifício, eu liguei para ele e falei, temos estrutura do livro. Ele fez, ótimo. Eu fiz assim, você quer saber? Ele falou, não. Não. Quando eu terminei de escrever o primeiro capítulo, e é um capítulo discutindo um pouco os limites da biografia, eu liguei para ele e falei, olha, o primeiro capítulo, ele fez assim, olha, Rosângela, eu tenho toda a confiança em você. Tanto é que o Paulo César Araújo, nós nos encontramos num evento no Sesc, e ele brincou para mim, aí estava ele me falando dos percalços todos com o Roberto Carlos, aí eu falei para ele como foi minha experiência com o Fagundes, ele fez para mim, mas o meu sonho é um dia ter um tema como esse, um dia eu vou ter um Fagundes na minha vida. Por quê? Porque eu respeito ao trabalho intelectual e só respeita quem também é um intelectual. Quem olha e não faz aquela famosa pergunta, além de escrever e dar aula, você trabalha? Né? As pessoas perguntam isso. Fagundes, eu queria aproveitar esse assunto do intelectual. Gente, eu conheço muita gente, né, nessa vida de 32 anos de trabalho. E digo com a maior tranquilidade que a pessoa que eu conheço que mais lê não é escritor, é esse ser humano. Eu nunca encontrei ele em nenhuma das situações que ou ele não tivesse com um livro na mão, ou não tivesse lendo, ou não tivesse lido. Não é? Então, eu queria que você aproveitasse esse gancho, não só a fala da Rosângela sobre a questão do intelectual, mas falasse também da importância da leitura. Bom, eu acho, antes de mais nada, eu acho que o ator tem que se exercitar, né, lendo, né? É muito difícil para um ator entender um texto, entender as nuances de um texto, entender a entrelinha, entender o que o autor quis dizer, o que ele disse sem querer dizer, se ele não tiver uma pequena intimidade com a palavra. Então, eu não consigo entender um ator que não goste de ler, né? Para começar. Além disso, eu como pessoa gosto muito de ler desde que eu era molequinho. Então, juntei a fome com a vontade de comer, né? Tô muito feliz de ter optado por essa profissão que me permite estudar e trabalhar com o prazer da leitura. Já que sua economia não permitiu a fala, eu posso falar. O Fagundes, além de tudo, mantém uma biblioteca próxima, na cidadezinha próxima à fazenda dele, que já tem lá uns 30 mil exemplares, por aí, né? Aberta à comunidade, nesse foco que extrapola a questão do intelectual. Não é? O problema todo da palavra intelectual, na minha opinião, é que ela se restringe
a ação mental da pessoa. E o Fagundes põe isso em execução, não só nos espetáculos e na curadoria que ele apresentou durante a vida, mas no fazer também, né? Como foi aquela experiência daquela cooperativa que você teve uma vez com os atores, que você me contou, que todo mundo recebia igual, uma coisa assim? Como é que foi? Não, a gente está fazendo isso agora com o Baixa Terapia. Os atores participam diretamente do lucro, né, da bilheteria. Somos todos parceiros, né? Então, não é bem cooperativa, porque tem uma outra estrutura. A cooperativa tem uma estrutura engessada, né? A gente é um pouco mais maleável, mas, de qualquer forma, são todos parceiros no projeto, né? E a experiência como autor? Eu arrisquei umas coisinhas aí. Eu escrevi 2 peças de teatro, né, por telefone, e o 7 minutos. E escrevi muito carga pesada. A carga pesada eu escrevi uns 15, 20 episódios aí. Escrevi também Amizade Colorida, um outro seriado que a gente fez na Globo. Mas não me considero autor, não. Eu me considero um ator que escreve. É diferente, né? Autor é Rosângela. Em Carga Pesada é sempre bom lembrar do Jorge, um Brasileiro, né? O Carga Pesada foi baseado no trabalho, no livro do Oswaldo França Júnior, que, infelizmente, o livro não só está esgotado, como toda a monumental obra dos 12 Maravilhosa livros, obra dele. 12 livros do França, estão fora de catálogo. Não sei porquê, não só a literatura adulta, como a infantil dele também, que é maravilhosa. Uma pergunta? Desculpe, como é que você chama? Laura, tudo bem? Boa noite. Se deixar, eu vou fazendo 20 perguntas, mas eu vou fazer 3, tá? Uma é para o Fagundes. Se tem algo, já que você gosta tanto de ler, eu também gosto, porque a gente é do Clube do Livro, e a gente tem um Clube do Livro aqui em Belo Horizonte, que a gente lê todo mês um livro e discute. Eu acho raro hoje, é difícil eu encontrar alguém com quem eu consiga conversar sobre leitura. Mas existe algum livro que você sonhe em montar ainda? Assim, você fala, nossa, a montagem da minha vida, a peça que eu quero fazer é esse livro e ele vai ficar aqui na minha cabeceira enquanto eu não conseguir? É uma pergunta difícil de responder, porque só o Shakespeare tem 37 peças, né? Então, é difícil escolher uma coisa assim, diante da vasta quantidade de obras boas que existem aí para serem montadas. Mas eu prefiro sempre a coisa que aparece. Eu acho que tem uma hora que aparece, né? Às vezes você leu o Shakespeare inteiro e não quis montar nenhuma, de repente vem um negócio e fala assim, é agora. Tem um momento aí em que as coisas acontecem. Então, eu acredito mais nisso do que eu ter a vontade de montar um texto. Até porque eu acho que se eu tivesse vontade de montar um texto, depois que eu montasse, o que ia acontecer comigo, né? É melhor não. Mas se quiser indicar livro, eu aceito a indicação também. A segunda pergunta é como é que é a diferença entre ser ator, né, se é protagonista de uma peça, mas emprestar a sua voz para um terceiro e passar com a experiência de ser biografado, de certa maneira, a ser o protagonista em primeira pessoa, né, e talvez dar este acesso às pessoas de um Antônio Fagundes, que não é um personagem, que enfim. Aqui nesse caso, eu também estou absolutamente tranquilo, porque não é uma biografia, né? Como disse a Rosângela, é mais a minha trajetória como ator dentro do panorama do teatro brasileiro. Então, não é um livro de fofoca, né? Eu não me senti invadido. Em nenhum momento, exposto em nenhum momento, apesar de ter críticas muito ruins, né? Falando mal de mim no livro. Mas eu acho que não me senti exposto, então não tive nenhum problema com isso. Obrigada. Obrigado. Para Rosângela, eu só queria saber assim, como é que foi entre essa liberdade total de acesso, de viés de informação, apesar de não ter sido tão fácil porque ele jogou fora a fonte que ele tinha, né, o arquivo que ele tinha, como foi para você
nesse mar de informações, escolher ali o recorte que você daria, então? Como que foi esse processo de criar o recorte, falar, vai ser esse, porque, basicamente, o livro tem uma estrutura de grandes companhias, né? São blocos de carreira, por assim dizer. E aí, como é que foi isso, assim? Com relação à obra dele, eu não cortei nada. O recorte é um recorte histórico. O recorte é o Brasil dos últimos 50 anos, e ele tem uma preocupação que sempre me acompanhou desde o início da minha vida como pesquisadora, que era pensar, primeiro, o teatro político, né, como é que o teatro se pensa pós-golpe de 64, né, qual é esse redimensionamento. Depois, como é que o tema da resistência democrática se articula em oposição a um teatro mais radical e mesmo as opções mais radicais do ponto de vista político. E o grupo da resistência é sempre o menos estudado, porque eles são sempre os menos interessantes. Eu me lembro uma vez, o já falecido historiador Nicolau Savchenko, numa mesa que nós estávamos, eu me lembro que ele perguntou assim para mim, por que Vianinha se a gente tem Zé Celso? Eu disse para ele, porque o Vianinha é tão interessante quanto o Zé Celso. Só que são vertentes diferenciadas. Daí o meu interesse com esse teatro que sobrevive, que ele é cotidiano, né? Porque nós temos o hábito de marcar o que é espetacular, né? O que dá o grande barulho. O trabalho de formiguinha, as pessoas não gostam muito. E o trabalho da resistência democrática é o trabalho da formiguinha. E foi nesse ambiente que o Fagundes nasceu, como ator. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma preocupação. Como é que fica? Como é que eu posso pensar? Porque eu nunca me senti confortável na ideia de que, com o fim da ditadura, a questão política desaparece da cena. Ela ganha outros rostos e outras preocupações. E o Fagundes me propiciou isso. O trabalho do Fagundes me propiciou fazer esse percurso. Então, porque o Fagundes, na verdade, ele pega momentos muito interessantes. Ele começa nos anos 60, então ele é alguém que começa no teatro na época do golpe. Né? E ele tem toda uma formação. Quando a conjuntura política e cultural se transforma, ele não se recolhe, ele se redimensiona. E ele foi se redimensionando à medida que as novas temáticas foram sendo colocadas em pauta. Então, nesse aspecto, pelo contrário, eu tinha uma preocupação. Como é que eu posso pensar a obra dele nesse conjunto? Então, o recorte é um recorte histórico, é um recorte político, é um recorte de análise, mas não é um recorte do ponto de vista da obra dele. Tanto é que o cinema e a televisão também estão contemplados. E eu termino o livro dizendo, caro leitor, eu termino o livro agora, mas ele continua. Entende? Ainda então, bem, né? Então, desse ponto de vista, eu estou aqui. Nós estamos, mas, por exemplo, ele já produziu o Contra a Parede, que não está no livro. Eu termino anunciando que ele vai encenar o Baixa Terapia. Baixa Terapia já fez mais de 1 ano em cartaz. Não é? Então, veja, é um livro que é uma pesquisa em processo. É isso que é interessante. Né? Então, o recorte sobre ele, realmente, eu não fiz. Eu tive esse privilégio. Que tá? bom. Obrigada, Obrigado, gente. viu? Boa noite. Boa noite, como é que você chama? Opa, Marcos Vinícius. Doutor Fagundes, estou notando sua meia aí, colorida, e estou relacionando ela a 2 trabalhos seus. Amizade Colorida e Dança e Dance, que a abertura toda colorida, assim. É um detalhezinho pequenininho, mas eu notei. Não sei se tem alguma relação. Vai lá. Obrigado. Obrigado. É isso. Obrigado. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, gente. Meu nome é Jéssica. Boa noite, tudo bem? Eu sou de Tiradentes, aqui de Minas Gerais. Inclusive, é uma cidade histórica, totalmente cultural. Foi palco de vários temas de novela, tiveram várias gravações. E eu fiz teatro lá por 7 anos e participei da Orquestra e Banda Ramalho por 15.
Porém, esses dois grupos que têm anos de história e valores assim que não dá nem para mensurar, foram extintos por falta de interesse, parte do poder público, parte da própria população, e por falta de apoio, né? Então, tenho duas perguntas, assim, uma não necessariamente a ver com a outra. Você, como um representante da cultura, do teatro, por fazer parte, né, da nossa história artística, você vê alguma saída para que a gente não perca, consequentemente, muitos dos nossos maiores bens culturais, sem que a gente veja, né? Porque ontem foi um teatro que foi visível aos nossos olhos pelo fogo, mas a gente tem perdido muita riqueza cultural sem que a gente perceba. E a segunda pergunta é como ou foi para você, já que a sua carreira é grandiosa em todos os aspectos, lidar com as seus interesses ou as suas opiniões políticas, sendo que você é uma grande figura comercial que chama muita atenção. Então, você teve algum problema, algum momento em relação a isso? Em relação às suas opiniões políticas. Por exemplo, hoje em dia eu trabalho com arte e eu me vejo na dúvida se eu posso ou não me posicionar, porque às vezes as pessoas acham que meu posicionamento político interfere na minha arte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não deveria ter, né? A gente está vivendo uma época triste nesse sentido, né? Onde o debate público de ideias não existe mais, né? Onde você é monitorado a cada segundo pelas coisas que você pensa, e se você faz parte de um grupo, não faz parte dos outros, e eu acho que isso é a morte da liberdade de expressão, né? Realmente é um momento complicado para você expor as suas opiniões políticas, né? Mas isso não quer dizer que você seja obrigado a não expor. A Rosângela citou, por exemplo, Contra a Parede, que é um filme extremamente político, é um filme, eu recomendo, está em cartaz na Globoplay, quem tem a Globoplay pode assistir. Fala um pouquinho do Contra a Parede. Vai entrar no Now agora, daqui a um mês. É um filme extremamente político, mas não partidário. Então, é capaz de colocar a sua posição, mas de uma forma que não desperte ódios, né? Então, é sempre possível, sim, você colocar a sua posição política sem enfrentar os monstros do radicalismo. É difícil, mas... E com relação à montagem de processos culturais, eu, na minha vida inteira, desde que eu comecei, eu me preparei para esse momento que eu estou vivendo hoje. Quer dizer, eu sempre achei que eu precisava fazer alguma coisa para entender o mercado onde eu estava vivendo. Eu costumo brincar que, às vezes, eu tenho a impressão que nós somos vendedores de carne para vegetarianos, né? Você falou do desinteresse da população, que também foi uma das razões para acabar o seu grupo, e às vezes funciona assim, a gente deixa de prestar atenção nas pessoas porque a gente tem apoio, às vezes a gente deixa de prestar atenção nos apoios porque tem as pessoas. Eu acho que a gente tem que se preparar para as coisas. Eu acredito que é possível você fazer sem apoio público. Se você juntar uma turma boa, você vai começar devagarzinho e vai chegar uma hora você vai ter um grande público. Eu acredito nisso. Tá certo, obrigada. Antes, só um minutinho. Rosângela, na trajetória do Fagundes, o que você destacaria da ordem do comovente? O que mais te comoveu, te sensibilizou em toda essa... Porque é claro que é um trabalho acadêmico, mas é claro que existe todo um afeto, um sentimento que você incorporou no fazer do trabalho do Fagundes, né? Eu quero saber assim, o que te sensibilizou? Bom, eu vou dizer uma coisa assim. O meu orientador dizia assim: para você fazer um bom trabalho, você tem que odiar o objeto. Quem é seu orientador, por favor? Já está aposentado o professor Arnaldo Araia Contier. Mas porque ele é um grande especialista em Villa-Lobos.
Então, ele fazia questão de evidenciar o lado autoritário do Villa-Lobos, e ele dizia, como eu sou um democrata, então eu trabalho com alguma coisa que é contra os meus princípios. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque eu só trabalho com temas pelos quais eu me envolvo. Então, por exemplo, quando eu escrevi minha tese sobre Vianin, eu chorei todos os dias. Quando eu terminei a tese, mas eu chorava tanto. No dia da defesa, eu não derramei uma lágrima. Com o Fernando Peixoto, tanto é que, quando o Fernando morreu, eu estava no meio da escrita. E a minha tia dizia para mim, escreve logo, daqui a pouco esse homem morre, e o livro não está pronto. E o Fernando morreu. Aí eu liguei para minha tia, eu chorava tanto, eu fui para o velório, eu chorava tanto, porque eu estive com o Fernando nos últimos 15 dias dele de vida. Aí, e um dia, ele me convidou para ver uma leitura do Vermelho. E lá você ficou sabendo que ele ia morrer? Não, ele vira para mim e diz assim, não, ele está falando com uma pessoa, né, falando, não, o Rosângela já está fazendo uma... Mas ela vai esperar eu morrer para escrever o livro. Aí eu comecei a chorar e dizendo, como é que você faz isso comigo? Mas, em meio a tantos projetos, porque a gente acaba até tendo que fazer um monte de coisa, aí eu falei, não, eu vou mergulhar nesse trabalho, eu quero terminar esse livro com o Fagundes em atividade, com o Fagundes bem, eu quero que ele veja esse trabalho. Então, a cada processo, eu chorei muito. Ele falou que existem críticas, existem assim, eu diria, alguns textos mal intencionados, né, mas que a gente acabou respondendo do ponto de vista acadêmico a eles, ao crítico em relação a eles. Mas existem passagens que são comoventes, primeiro, pela maneira como a pessoa olhou para o tema, a maneira como ele se coloca. Agora, é muito difícil, eu me comovo muito com Cyrano. Né? Cyrano, para mim, faz parte da minha memória afetiva. Né? Quando eu peguei o trecho do Jane Rato, e eu transcrevi um trecho do livro do Jane Rato, da Mochila do Mascate, que ele fala como ele, né, com o momento que ele acende a luz e a lua aparece, sabe? Eu revivi aquele processo, porque eu tive o privilégio de ver o Cyrano. E eu fiquei muito emocionada. Existem depoimentos, existem textos que estão nos jornaizinhos da SER. O texto do Guarnieri, quando o Guarnieri diz assim, olha, nós temos que aplaudir e temos que apoiar, porque a SER, ela resgata o melhor do Teatro de São Paulo, o melhor do Arena, o melhor do Oficina, o melhor de todos os trabalhos que tinham uma proposta para essa sociedade. Então, são coisas que me tocavam muito. Agora, eu diria, de fato, o espetáculo do meu coração é o Últimas Luas. Eu me emociono demais com tudo no Últimas Luas, com o texto que o Fagundes escreveu no programa de espetáculo, a maneira como ele leu Norberto Bobbio, a maneira como o tema da velhice foi tratado, passagens que são tão contemporâneas, quando ele diz, né, que a mulher diz a ele, não, você tem a chave do conhecimento. Ele diz, pois é, meus professores me deram uma chave, mas que não abre porta nenhuma. Né? A minha cultura, tão altiva e altaneira, que hoje está vendida a preço de nada no brechó. Sabe, isso diz tanto do mundo que nós estamos vivendo. E a interpretação, quer dizer, eu, além de tudo, eu sou uma entusiasta do Fagundes, eu tenho uma profunda admiração por ele. Né? Num primeiro momento, eu tinha uma relação muito temerosa com relação a ele. Né? E eu acho que eu fui construindo, eu acho que ao longo dos anos, a gente construiu uma relação de afeto e de parceria, respeitosamente. Mas até chegar a esse ponto, foi todo um processo a ser trabalhado. E eu diria, eu sou fã, por exemplo, se você me perguntar, eu gosto muito de uma parte quando ele se torna galã, né? A ideia de quando ele vira galã, que tem uma discussão sobre isso, sobre a questão do galã. Mas o Últimas Luas, o mesmo Tribos, a repercussão que o Tribos tem, as questões que foram levantadas, o Vermelho,
o vermelho, enfim, a transformação, quer dizer, a gente vê o Fagundes assim, de repente ele entra em cena, ele é outra pessoa, né? Ele é a persona, do ponto de vista da postura física, da entonação da voz, enfim. Então, eu diria, são vários momentos. Então, eu diria, foi um livro que eu fiz e eu faço. Muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente acerta. Mas eu sempre faço movida pela paixão que eu tenho pelo objeto. Então, é um livro que eu gostei de ter feito, né? Que, quando eu botei o ponto final, eu pude olhar para o Fagundes e dizer, você me falou que queria uma coisa próxima ao que eu tinha feito com o Vianinha. Eu acho que eu fiz melhor. Eu acho que é isso. E você, Fagundes, quando você viu tudo pronto, assim, o que te... Nossa, bom, primeiro eu ser escolhido pela Rosângela, isso já é um prêmio, né? Depois, porque o livro vem responder realmente uma série de indagações que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né? Uma delas é essa ausência do ator na história do teatro, a outra, o porquê da história do teatro brasileiro terminar na década de 70 sempre, né? Você não vê nenhum estudo feito da década de 70 para frente, e aí, por um acaso, é a década onde eu comecei a produzir, né? Então, a Rosângela resgata aí uma série de discussões que foram abandonadas e que são muito pertinentes, principalmente hoje, né? A gente sofrendo as coisas que a gente está sofrendo em relação à cultura, para a gente entender exatamente aonde a gente está. Então, é uma honra, né, para mim ter participado disso aí. E estou muito feliz. Ela sabe. Ela revelou alguma coisa que você desconhecia sobre si próprio? O trabalho? Eu acho que sim, porque quando você vê a coisa organizada, né? Está solta ali, mas quando você vê organizada, você começa a ter uma luz que você não tinha antes, né? Eu sempre pensei isso na época da companhia, eu sempre pensei que faltava, mas é que eu fazia tanta coisa naquela época que eu não tinha tempo para fazer isso. Mas faltava uma organização mais intelectual mesmo, de sentar e escrever, sentar e teorizar aquele processo todo, né? Eu tentei fazer um pouquinho isso através dos editoriais do jornal da gente, mas foram só 6 números, não era uma coisa muito interessante. Se você pegar, por exemplo, toda a obra do Boal, toda a obra que o Boal escreveu, você vai ver que ele escreveu depois, né? Ele sentou e aí ele teorizou sobre o que ele tinha feito, e ao teorizar ele colocou o que ele achava que tinha que ser colocado. E aí as pessoas acreditaram naquilo. Mas, na verdade, não foi assim que aconteceu. Ele foi montando as peças de acordo com a necessidade do teatro de arena. Aí ele costurou aquilo teoricamente de tal forma que hoje a gente lê como se tivesse sido um projeto, né? Então, faltou para mim isso que eu acho que é isso que a Rosângela me deu, né? Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Éder, eu faço teatro também. Eu gostaria de saber do Fagundes como é para ele se ver na televisão, porque, né, a instância da gravação, aí eu queria saber como é para ele chegar em casa e se ver na TV, depois de um longo processo de gravação e estudo. Eu sempre prefiro ver bastante tempo depois. Eu não gosto de ver nem na hora que está gravando. Tem atores que gravam a cena, correm para ver como é que ficou, né? Eu não gosto de ver, eu não vejo. E eu procuro não ver depois também no ar, eu não gosto muito de ver no ar. Eu gosto de ver algum tempo depois, porque aí eu tenho um certo distanciamento, né, do que foi feito ali, e eu sou capaz aí de ver se ficou bom, se não ficou, mais facilmente. Porque senão você vê coisa errada, né? Você começa a olhar e fala assim, está com olheira, está com... Não, isso não interessa, isso é bobagem, né? O que interessa é o personagem, se ele está inteiro ou não. E você só consegue ter esse distanciamento se você vê com um tempo depois. Obrigado, gente. Obrigado a você. Mais uma pergunta. Gente, daqui a pouquinho a gente vai para os autógrafos, tá? Boa noite, por favor. Como é que você chama? Boa noite, meu nome é Conrado Fagundes.
por obra do acaso, nos anos 70, eu tive a oportunidade de administrar a cidade cenográfica de Barra de Guaratiba, onde eram gravados Casarão e Saramandaia. Pelo que me consta, numa reportagem da revista Contigo, você transitou lá pela cidade cenográfica já no início de sua carreira na TV Globo. Eu ficava muito preso à gravação da novela do Blota Júnior, né, que era Saramandaia, mas não me consta que você teria participado ou do Casarão ou de Saramandaia. Eu fiz Saramandaia. 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 É. Eu era o prefeito da cidade. Ah, era o prefeito da cidade? Agora, engraçado, eu era o prefeito de 2 cidades e não conhecia o prefeito da minha cidade, que era você. A vida é cheia de ironias, né? Então, eu me lembro uma foto sua na revista Contigo, de cabelos rigorosamente pretos, né? Viu só que coisa, hein? Dá um trabalho pintar de branco, você não imagina, não? Ah, coisa. Alexandre, você passa a manhã toda fazendo isso, né? Dá um trabalho, viu? E é um prazer imenso em revê-lo, né? Engraçado, como eram gravadas 2 novelas numa cidade só, era muita gente, né? Muita gente, né? A gente acaba não cruzando com todos. Não cruzando, né? Exatamente. Isso aí. Mas muito obrigado. Eu convivi muito lá com o Ari Fontoura, com o Juca de Oliveira, uma peça, né? Mas foi um prazer. Prazer é meu, obrigado. Prazer em te ver. Eu quero sair aqui sem o seu autógrafo. Ah, claro, obrigado. Claro. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Rosângela, uma coisa que, no meu entender, está faltando na sua fala é essa costura entre o ator, o cinema e a televisão. Fala um pouquinho disso. Eu acho que, na verdade, as coisas acabaram não se dissociando, porque o Fagundes faz tudo ao mesmo tempo agora. Então, ele fazia teatro, fazia televisão, fazia cinema, né? E o grupo de sociabilidade ao qual eu me referi era o grupo que também fazia cinema e fazia televisão. Então, os parceiros dele, né, os seus colegas na TV Tupi, eram seus colegas do Arena. Os seus colegas, nos casos especiais da TV Cultura, eram seus colegas do Arena. E isso faz com que, na década de 70, Fagundes seja um ator muito respeitado no circuito teatral paulistano. Fagundes ainda não tem uma dimensão que você possa, na ausência de uma palavra melhor, nacional. A TV Tupi, ela não era uma TV retransmitida para o país todo, e o trabalho era um trabalho mais circunscrito à cidade de São Paulo. Quando ele vai, quer dizer, o primeiro momento que ele começa a ganhar a capa de revista é quando ele faz a primeira versão do Mulheres de Areia, que ele faz o Alaor. Né? Parceria dele com a Maria Isabel de Lisandra. E que, na verdade, correspondia a uma expectativa que eu penso estava no ar, mas que não estava verbalizada. Por exemplo, a personagem era uma personagem do campo, às vezes de uma postura rude, mas era uma pessoa cheia de ética, de pureza d'alma e de convicção. E isso faz com que depois os dois vão fazer o Machão. E ele começa a ganhar a capa da revista Amiga, né, e de uma série de revistas que são vendidas pelo país. O pulo se dá não é quando ele vai para a Globo, e aí é que está um dado interessante, porque todo mundo diz, o Fagundes faz sucesso porque ele está na Globo. Mas, quando ele vai para a Globo, ele não vai para a condição de galã. A primeira novela é Saramandaia, ele faz o Lua Viana, e ele não é o personagem protagonista. Depois, ele faz Despedida de Casado, e a novela é proibida, e ele vai fazer Nina.
E Nina, ele era um capataz de uma fazenda e era alguém de uma posição política vinculada ao fascismo. Então, era uma personagem que não angariava simpatia nenhuma, porque ele reproduzia as relações de poder casando com a filha, com a neta, né, do fazendeiro, e a Nina, que era interpretada pela Regina Duarte, ia embora e continuava propagando uma visão libertária de mundo. Ele vai para a novela das 8 em 1979, 78, 79, com Dancing Days. E aí você tem a grande virada. E aí é o momento que eu escrevo, quer dizer, o que vai marcar a diferença do Fagundes com relação ao Cláudio Marzo, que era o grande parceiro da Regina Duarte e que vai elevá-la à condição de namoradinha do Brasil, do Tarcísio Meira, que era o grande galã, em parceria com a Glória Menezes, e do Francisco Coco, que também com a Regina Duarte havia se consagrado em Selva de Pedra. O Fagundes vai surgir aos olhos do público, essa é a minha interpretação, como o galã sensível. Ele é o homem que ama uma mulher incondicionalmente, independente do passado dela, que é a Júlia Matos. Ele é um diplomata de carreira, mas que quer ser cineasta. Ele é um indivíduo que se coloca em dúvida, que se despe diante do terapeuta e que vai quebrando todas as resistências. Ele vira, de fato, o objeto de desejo, do ponto de vista do imaginário feminino, do imaginário popular. Aí eu acho que o Antônio José da Silva Fagundes se torna, de fato, o Antônio Fagundes. É essa virada. Mas aí é que daí porque é importante fazer essa conexão, porque ele poderia ter continuado nesse papel. Mas qual é o próximo trabalho dele? É o Carga Pesada. Aí ele vai para São Paulo e vai fazer Sinal de Vida, do Lauro César Muniz. Depois ele embarca no projeto Cacilda Becker. Então, fazer esse movimento é perceber que ele é múltiplo. E ele, ao contrário do que muitos possam pensar, ele não é um ator de um único tipo. Ele não é um ator que só tem uma escolha. Então, você tem o Fagundes, que é o Pedro, você tem o Fagundes, que é o intelectual que se coloca em crise no Sinal de Vida, diante da notícia de alguém que foi muito próximo a ele, foi morta pela repressão. Você tem ele abraçando junto com o Antônio Bujanra o TBC e o projeto Cacilda Becker, né? E ele poderia ter ficado numa posição confortável. E que seria justo, uma escolha dele, ter ficado naquela posição confortável. Mas não. E aí, depois, na sequência, então, por exemplo, ele fazia o Anarquistas, o Morte Acidental de um Anarquista, mas aí no cinema você via ele no Pra Frente Brasil, que a melhor tradução que eu encontrei para a personagem dele é o título da peça do Plínio Marcos, A Jornada de um Imbecil até o Entendimento. Né, do indivíduo que está todo feliz pegando a televisão para assistir a Copa junto com os colegas, até o indivíduo que vai se questionar em saber o que acontece com aquele irmão que desaparece. Então, daí porque eu fiz essa conexão. Então, tudo há um diálogo que vai se estabelecendo. O teatro, na verdade, as pessoas, evidentemente que a televisão deu a ele uma projeção geométrica. Mas o cerne disso é a maneira como ele pensa o teatro. E, a partir daí, como é que isso foi se desdobrando. Então, daí o casamento e a articulação. Então, não podia. Lógico que eu não dou o mesmo peso para todos. Agora, se você me permite só mais uma coisinha, se tem uma coisa que eu também gostei de ter feito, foi enfrentar o Coronel Saruê, que foi tão criticado por todo mundo, né? E aquela famosa questão, sai de cena o Rodrigo Santoro, bonito, jovem, não é, cheio de dramaticidade, e entra aquela figura, né? A peruca, a caju, aqueles ternos, e aquele impacto, aquela enxurrada de críticas. Como é que o Fagundes foi capaz de destruir o trabalho maravilhoso do Rodrigo Santoro? Antônio Fagundes está se repetindo, é o Bruno Mezenga do Rei do Gado. E aí, evidentemente, conhecendo um pouco do Fagundes, conhecendo um pouco do Luiz Fernando Carvalho, e, enfim, e com todos os ícones que ele dava do ponto de vista da narrativa musical, esse tipo de coisa, na verdade, eu encontrei, nem sei se é factível ou não, mas foi a interpretação que eu construí,
quando você olha para o Coronel Sarauê, você está dialogando com o Venceslau Pietro Pietra, do Jardel Filho, e Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade. Né? E aí eu recolhi um depoimento dele quando ele diz: por que as pessoas ficaram tão nervosas assim? Elas não assistiram ao impeachment da Dilma? Elas não viram aquele monte de deputados de cabelo a caju, com aquelas roupas completamente esdrúxulas, falando aquele monte de impropérios em nível internacional? Então, diante disso, com um dimensionamento que uma crítica muito rasa, não é? Simplesmente joga fora o trabalho. E, ao final, também foi, enfim, eu acho que também isso, pelo que eu vi, ninguém fez essa analogia, mas eu me permiti fazer, sabendo que o Luiz Fernando Carvalho é um grande admirador da obra do Glauber. A cena final, quando ele mergulha no Velho Chico e sai o Coronel Sarauê e surge novamente a personagem, para mim, é uma releitura do Deus, o Diabo na Terra do Sol. É o embate do Corisco, né, com o Lampião, que está ali, que o Alton Basto recriou e que foi recriado magnificamente, né, pelo Fagundes, esse tipo de coisa. Agora, é somente um ator com a carga teatral, com a dramaticidade, com a formação que ele tem e com uma equipe que era profundamente sensível para produzir um trabalho desse. E aí que ele falou, as críticas, mas o mais engraçado são as mesmas pessoas que criticaram depois dizendo: nossa, que trabalho magnífico. Então, a crítica no calor da hora faz com que a pessoa não tenha uma dimensão, né, das possibilidades interpretativas e de análise. Daí porque eu acho que, de certa forma, eu consegui fazer um pouco essa mediação. Não sei se fui feliz, mas eu acho que foi feito em algum nível. Vamos fazer as duas últimas perguntas? Vamos fazer direto? O pessoal recebe, por favor. Boa noite, Afonso, Rosângela, Fagundes. Meu nome é Breno. Eu queria pegar um pouco do gancho no que a Rosângela falou agora, ela falou um pouco antes também, sobre o papel da crítica social do teatro, que tinha bastante, né, na questão dos anos 80 e 70. A gente vê que o teatro ele ainda tem muito desse papel. Recentemente assisti aqui em BH mesmo, Preto, com a Grace Passou e com a Renata Sorrah, que é fantástico, que faz uma crítica social e política muito interessante. E a obra do Fagundes na televisão também tem um pouco dessa característica, né? Lá nos anos 80, ele fez parte de um trabalho que eu admiro muito, que é o Vale Tudo, que ele fazia um papel que podia ser de qualquer um de nós, brasileiros, assim, né? Que é um cara que começa a novela desempregado, na busca por ascensão ali, e que acaba meio que se corrompendo dentro da ambição que ele tinha. Mais tarde, também, no Rei do Gado, teve a questão da discussão da reforma agrária, e agora você estava dizendo também sobre o Coronel Sarauê, que é uma crítica a esse ambiente político. A gente vê muito o teatro mantendo essa característica de crítica social e política, mas não vê muito mais a televisão fazendo esse papel. Muito por conta dessas críticas negativas, acredito eu, mas eu queria saber de vocês se ainda há espaço para esse tipo de discussão na televisão. Eu acho que não é a função da televisão, né? O grande problema da gente aqui é que a gente fez além da função da televisão. A função da televisão é entretenimento. O que a gente fez aqui com a telenovela, a teledramaturgia brasileira, que eu acho que durante um período muito grande foi única no mundo, agora não, o americano está fazendo isso muito bem, mas antigamente era só a telenovela brasileira que colocava digamos, essa crítica social nas suas tramas, né? Eu fui para a Venezuela fazer um lançamento lá de uma novela da Globo, e eles chamavam a novela brasileira de telenovela de ruptura, ou seja, telenovela de protesto. Eles consideram lá fora a nossa novela como uma novela de protesto, por causa exatamente dessas análises e dessa incursão na política e no social que a novela brasileira faz. Então, eu diria que sim, a novela brasileira ainda tem esse aspecto de contestação, mas é entretenimento, né? Boa noite, meu nome é Tata Botelho.
Primeiro, Antônio Fagundes, parabéns por essa carreira fantástica. E eu queria saber se teve algum papel que você fez que te marcou muito, ou de uma forma especial, e por quê? Eu confesso a você que eu gosto de tudo que eu fiz, porque eu fiz sempre o que eu gostei, né? Então, eu tive muito prazer em tudo que eu fiz, mas tem alguns, sim, que são especiais, né? Como a Rosângela mesmo falou, Cyrano de Bergerac é um personagem imbatível, é um personagem emblemático da dramaturgia universal. O Fúrio Bordon, O Últimas Luas, que eu acho que ninguém aqui deve ter visto, mas é também um personagem extraordinário. Tem bastante. É um monte. Bem, agradecendo, eu peço que vocês façam um encerramento, por favor. Muito obrigado vocês pela paciência, viu, terem ficado até essa hora ouvindo a gente aqui. Obrigado por terem vindo. Rosângela? Eu, da minha parte, também quero agradecer a todos que aqui estiveram, que pacientemente ouviram o nosso debate. Agradecer a você, Afonso, pela oportunidade, não é, pelo prazer de estar aqui. E, mais uma vez, agradecer ao Antônio Fagundes, não é, pela carreira, pela trajetória e pela parceria. Obrigada. Gente, a Rosângela e o Fagundes vão estar lá em cima autografando, mas eu peço a gentileza que os autógrafos sejam só nos livros, tá? Muito obrigado.